Quando você estiver fazendo esse tipo de massagem no seu paciente, no seu cliente, e você usar mais intensidade, mesmo que seja moderada, mas até um nível que ele sinta suportável aquela massagem, não é que você não possa fazer, você pode fazer. O que não pode fazer é deixar ele sair sem a informação de que aquilo pode gerar uma sensibilidade maior por uns 2 ou 3 dias, que vai ser justamente o período de acomodação sanguínea, energética e de recuperação daquela região do joelho que foi bastante mobilizada. Olá minhas amigas, olá meus amigos, prezados estudantes, eu sou Marcos e você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia. Um dos nossos quadros do nosso audacioso projeto da Academia Auricular que tem o objetivo de trazer muito mais clareza para você que está dando os primeiros passos na auriculoterapia. E para você também que já é um auriculoterapeuta com uma certa bagagem dentro dessa grande área de conhecimento. E se você quer aprender a eliminar dores físicas e emocionais com a auriculoterapia de forma imediata e sem a necessidade de medicamentos, você está no lugar certo. O tema de hoje que nós vamos trazer para vocês é sobre o excesso de dor que as pessoas podem sentir, os pacientes podem sentir após um tratamento auricular. Será que isso é uma coisa normal? Será que não? Quais são os entraves e as condições que levam esse tipo de situação a acontecer? E é um tema muito interessante porque é um relato bastante comum, especialmente das pessoas que estão começando a sua vida na auriculoterapia. Então eu falo que na grande maioria das vezes, para os estudantes que estão começando, é um fator que em um momento ou outro da sua carreira isso vai acontecer. E geralmente acontece logo no início da sua carreira, porque é ali que você precisa dar os primeiros ajustes em várias pontuações que nós vamos trazer para vocês hoje, para que você possa se tornar cada vez mais claro em relação às possibilidades daquilo que está acontecendo e como corrigir essas situações e que você possa orientar adequadamente o seu paciente, o seu cliente, para que ele não tenha esse tipo de inconveniente. E caso tenha, você saiba como conduzir no momento em que isso acontecer. Então as dores após o tratamento auricular, as dores no pavilhão auricular que se perpetuam ao longo da semana, elas têm padrões que são muito bem claros e identificados e que nós podemos melhorar ou evitar com que eles aconteçam, pelo menos de forma mais intensa, e que o seu paciente, entre uma sessão e outra, tenha uma vida muito mais tranquila, muito mais leve e sem dor após o tratamento auricular. E se você observar claramente aquilo que nós vamos falar para você nesse vídeo, então a sua orientação para ele vai fazer com que essa interação aconteça de forma muito mais adequada entre o terapeuta e o seu paciente. Então muitas vezes falta um pouquinho de conhecimento levado ao paciente para que essas interferências ou intercorrências não ocorram. Então nós vamos trazer algumas situações que são as mais comuns que nós observamos ao longo da nossa prática clínica e como você pode evitar também cada uma delas. Excelente? Então vamos nessa. Quais as principais situações então? A primeira delas, que eu trago com bastante frequência no nosso discurso, dentro lá do nosso curso da Academia Auricular, é quando o auriculoterapeuta exerce uma massagem muito intensa no pavilhão do paciente. Então, quando essa massagem ela é trazida, feita, ou seja, aplicada de forma muito intensa, com muita vontade, muitas vezes pode acontecer de gerar um estímulo excessivo no pavilhão auricular. Esse estímulo excessivo, ele tende a deixar mais sensibilidade na orelha. Então, nas áreas e nos pontos que a pessoa utilizou de massagem de forma mais intensa, gera-se uma sensibilidade. Isso geralmente acontece nos primeiros atendimentos, no primeiro contato que o auriculoterapeuta tem com aquele determinado paciente. Ou seja, as primeiras abordagens ou a primeira abordagem que ele exerce naquele paciente. Então, muitas vezes, acontece daquele padrão que ele vem apresentando já estar sendo algo bastante crônico. Quando há cronicidade no processo de desarmonia, ele tende a gerar mais estagnação em várias partes do corpo. Todas essas partes do corpo elas vão se refletir também no pavilhão auricular, nas áreas correspondentes a cada uma daquele padrão de desarmonia. Então, por exemplo, se o paciente vem relatando dores no joelho e essas dores já têm mais de 1 ano ou 2 anos que estão acontecendo, é normal que
na área do joelho, na cruz superior da antehélice, apresente-se uma maior estagnação no pavilhão auricular. E quando nós vamos fazer a massagem para desestagnar aquela região, nós vamos fazer isso observando que aquela área está mais sensível e nós vamos gradativamente colocando um pouco mais de pressão naquela região. Então, quando você gera uma desestagnação, você gera também maior interferência mecânica naquela área. E isso pode fazer com que aquela área, após a massagem, fique mais sensível. E isso também pode se perpetuar por uns 2 ou 3 dias, o que é um padrão normal de se acontecer. Então, para que, quando você estiver fazendo esse tipo de massagem no seu paciente, no seu cliente, e você usar mais intensidade, mesmo que seja moderada, mas até um nível que ele sinta suportável aquela massagem, não é que você não possa fazer, você pode fazer. O que não pode fazer é deixar ele sair sem a informação de que aquilo pode gerar uma sensibilidade maior por uns 2 ou 3 dias, que vai ser justamente o período de acomodação sanguínea, energética e de recuperação daquela região do joelho que foi bastante mobilizada. Então você vai poder observar os resultados já no momento do atendimento. Então ele vai sentir uma melhora com aquilo. E quando ele observar a melhora que ele teve já de imediato com a sua massagem, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, nós estamos falando unicamente a complicação que acontece, a sensibilidade advinda de uma massagem auricular. Então, quando ele observar o resultado que ele conseguiu, aqueles 2 ou 3 dias de maior sensibilidade na orelha vão ser insignificantes em relação ao resultado que você conseguiu proporcionar para a vida dele. Então, muitas vezes, quando começar a atender uma pessoa, especialmente no primeiro atendimento, eu sugiro que as massagens sejam feitas moderadamente e que você não vá para um nível tão intenso de massagens que ele não consiga suportar. Então, e principal de tudo, oriente a ele de que se o pavilhão ficar sensível por uns 2 ou 3 dias, aquilo é um processo normal que está acontecendo. Combinado? Uma segunda situação que pode acontecer também é quando as pessoas sempre me perguntam: professor, após utilizar o agulhamento, eu posso fazer uso de cristal ou de semente? Eu sempre falo que pode. Porém, quando nós temos que ter em mente também de que quando você procede um tratamento auricular iniciado de uma massagem, aí você vai proceder em segundo momento um agulhamento, e aí você retira as agulhas. E antes da pessoa ir embora, você vai colocar uma esfera, seja ela um cristal, seja ela uma semente, e aí você faz isso, muitas vezes colocando imediatamente em cima daquele local que foi agulhado. Então, é errado fazer isso? Não é, porque você localizou adequadamente o ponto auricular. Mas o que não é necessário é que com a colocação da semente ou da esfera, seja lá cristal ou o tipo de esfera que você estiver utilizando, você não precisa dar aquele estímulo intenso pressionando aquela região, porque a região já está sensibilizada por conta do agulhamento. Então, se você pressionar ainda mais aquele local que foi lesado, entre aspas, mas que você estimulou adequadamente o ponto, após fazer uma massagem, fez o agulhamento, se você colocar mais estímulo mecânico que vai ficar ao longo da semana, é muito normal que o paciente ligue para você ou que na próxima sessão ele fale que aquele ponto ou aqueles pontos que você procedeu dessa forma ficaram insuportáveis ao ponto de ele ter que retirar aquele estímulo. E tá tudo certo, porque ninguém vai querer ficar com a orelha doendo ao longo de uma semana toda. Ainda mais quando você fala para ele ficar fazendo estímulo mecânico de tanto em tanto tempo ao longo do dia. Então é praticamente um castigo ou um sinal de muito afeto que você queira que ele fique lembrando de você o tempo todo, porque é o que vai acontecer. O tempo todo que ele for apertar ou precisar pressionar o estímulo, ele vai ficar lembrando de você, só que muitas vezes não com tanto carinho quanto você espera que ele lembre de você. Então lembre-se, quando for utilizar a colocação de uma semente ou de uma esfera após o agulhamento, faça isso de forma a não pressionar demais o local e não recomende que ele também fique fazendo o estímulo mecânico ao longo da semana.
de vez em quando, ou reduza bastante o estímulo que você recomendaria para um paciente em que você não procedeu o agulhamento. E falando em agulhamento, uma outra situação que pode acontecer em decorrência das dores que os pacientes podem ficar sentindo ao longo da semana é justamente a forma como você procede o agulhamento. Então, muitas vezes, o agulhamento ele acaba saindo de uma forma não muito bem planejada, ou seja, você pode ter provocado uma determinada lesão, microlesões, né, no momento do agulhamento, por conta de um posicionamento incorreto da agulha, por conta de ter encontrado algum vaso no longo do caminho. Então são situações que podem acontecer no agulhamento, ao qual você vai estar gerando uma resposta, aliás, um estímulo e uma resposta orgânica em relação ao estímulo que você procedeu. Então o corpo vai estar reagindo de forma sensata e natural a um estímulo muitas vezes mais agressivo que ele reconheceu que você fez com o agulhamento. Então não é que o agulhamento seja ruim, pelo contrário, é uma excelente técnica auricular para resolver muitas e muitas situações. Mas a forma do agulhamento deve ser feita de uma maneira correta para não gerar nenhum tipo de estresse para o pavilhão auricular. Porque se gerar, ele vai responder se recuperando daquela microlesão que foi gerada. E essa recuperação, esse reparo tecidual, acontece gerando muitas vezes um estímulo e deixa a área muito sensível, porque gera também um processo inflamatório. E esse microprocesso inflamatório vai gerar mais dor e essa dor pode se perdurar ao longo da semana, especialmente quando houver contato, seja por pressão ou seja por apertamento, caso você tenha ainda colocado um outro tipo de esfera na região. Então pode permanecer esse estímulo dolorido. E cabe a você, quando acontecer um leve agulhamento inadequado, conversa com o seu paciente. Olha, essa agulha que eu coloquei aqui provavelmente tenha pego algum vaso e você vai perceber porque vai ficar mais roxo na região. Então pegou um vasinho aqui, mas acontece e é um procedimento normal. Só estou te avisando porque pode ficar um pouquinho mais dolorido do que vem ficado ou que ficou nas outras sessões. Ou caso seja a primeira sessão, informe ele também que pode ficar um pouquinho mais sensível àquela região. E, dando continuidade às questões de agulha, um outro fator que pode gerar dor ao longo da semana é justamente o processo de sangria, nossa querida, famosa e muito versátil técnica de desestagnação rápida, imediata e muito assertiva que nós podemos utilizar. É a forma de utilização da sangria. Então, quando nós utilizamos a sangria, não é muito adequado que você coloque uma esfera ou um cristal após o procedimento da sangria, justamente em cima do local que você fez a sangria. Então, pode colocar próximo, nas adjacências. Se for um cristal radiônico, então, que ele emite uma vibração, você pode colocar perto daquela região e jogar a intenção mental para que ele abranja aquele ponto também. Então é uma forma muito melhor de você utilizar indiretamente uma ação de um recurso auricular que você tem, de forma a não gerar um estresse maior naquele tecido que foi lesado. Então entre um agulhamento e uma sangria, a sangria vai ser muito mais vai gerar muito mais resposta tecidual de reparação do que um agulhamento. Então tenha isso em mente, que o objetivo já é sangrar, é romper tecidos e retirar sangue para que aconteça uma melhora de forma muito mais eficaz e muito mais imediata. Então esteja atento a isso, porque quando utilizar o procedimento de sangria, evite a colocação de estímulo mecânico, especialmente nem pense em solicitar para que a pessoa fique apertando aquilo ao longo do dia, porque senão vai gerar bastante dor, sim, e vai ser um processo natural de reparação do corpo em relação a uma ação que você tomou naquele pavilhão auricular. Então é um processo normal, mas que gera incômodo para o paciente. E se você não alertar ele sobre isso, ele vai ficar, no mínimo, bastante chateado com aquela situação de que ele foi fazer um tratamento e voltou com uma dor na orelha. Tudo bem, a dor na orelha melhorou a dor no joelho, a dor na coluna, aquele estresse que ele estava passando, mas é um estímulo que você não precisa gerar para os seus pacientes, porque eles merecem ser tratados com todo cuidado e todo carinho. E se a gente puder fazer um procedimento ao qual ele tem uma semana muito mais tranquila, muito melhor vai ser, logicamente, para a gente.
Um outro fator interessante também que nós podemos observar é justamente algo muito simples, mas que muitas vezes passa despercebido ao radar dos auriculoterapeutas, especialmente aqueles que estão começando a sua jornada, que é quando o paciente relata para você que ele não conseguia dormir colocando a cabeça no travesseiro de forma como ele fazia toda a santa noite. Então é super natural, normal, mesmo que você não tenha feito sangria, que você não tenha feito agulhamento, mas você utilizou uma esfera em determinadas áreas da orelha, após fazer, por exemplo, o procedimento de uma massagem auricular, que já deixa a orelha um pouco mais sensível. Então você utilizou determinadas esferas em determinadas áreas para conseguir um determinado resultado terapêutico. Esse tipo de procedimento vai fazer com que a orelha fique mais sensível e, logicamente, qualquer contato com a superfície, que vai gerar um estímulo maior com aquelas esferas, vai gerar mais sensibilidade na orelha. Especialmente se a pessoa for aquelas que utiliza aqueles travesseiros mais consistentes, mais duros. Então isso vai trazer um desconforto com certeza. E aí é uma história que eu sempre falo, né? Você oriente bem o paciente de que aquilo pode acontecer. E caso esse tipo de situação aconteça e você se colocou muito solícito para que ele te ligasse para dar as recomendações ou dar as devolutivas do que estava acontecendo com ele ao longo daquela semana, oriente a ele de que ele não precisa te ligar entre 3, 4, 5 horas da manhã porque ele não está conseguindo dormir, porque não está conseguindo colocar a cabeça no travesseiro. Pede para ele virar a cabeça de lado e seguir o seu sono normalmente. Por isso que na grande maioria das vezes, sempre que possível, a gente vai escolher uma orelha para fazer o tratamento auricular. Então, sobre qual orelha utilizar, isso a gente vai ter um outro vídeo falando sobre de forma muito mais assertiva para vocês. Combinado? Então, utilização de travesseiros duros em uma orelha superestimulada também pode gerar esse tipo de condição nos pacientes de vocês. Então, oriente-os a, caso seja impossível de ele conseguir dormir e ele só consiga dormir virando a cabeça para um lado, de que ele diminua os estímulos que ele está fazendo ao longo do dia, caso você tenha escolhido, optado por utilizar sementes, ou que ele possa também retirar aqueles pontos principais que estão gerando mais incômodo para ele, para que a orelha possa descansar e não fique gerando aquele estímulo mecânico que muitas vezes vai gerar um leve ferimento na região. E aí na outra semana, quando você precisar utilizar aquele ponto, você não vai conseguir porque ele está lesado, literalmente lesado e praticamente inutilizado para você utilizar naquela semana. Você vai ter que esperar mais uma semana para poder utilizar aquele ponto que você gostaria de utilizar. Certinho? Que mais? Então, o esparadrapo também, quando os auriculoterapeutas optam por utilizar esparadrapo, especialmente aqueles que têm uma cola mais resistente, mais intensa, que geram uma boa aderência, você deve tomar um cuidado porque eles geram às vezes tanta aderência que vão fazer com que a semente ou o cristal que está entre a pele e o esparadrapo fique literalmente estrangulado naquela região. Então o esparadrapo por si só, sem que a pessoa precise fazer o estímulo mecânico, ele vai estar gerando o aperto que a pessoa precisa, mesmo sem ela estimular. E se ela estimular de vez em quando, vai gerar mais pressão ainda. Então, às vezes, a cola adere tanto naquele pavilhão auricular que fica fazendo uma pressão constante ao longo do dia, como se ela estivesse gerando pressão no esparadrapo, no ponto auricular e no estímulo auricular, nas esferas, 24 horas por dia. E isso, logicamente, vai gerar uma sensação de dor muito maior do que se fosse utilizado um micropore, por exemplo. Então, em pacientes que você nota que são mais sensíveis à dor, tem aquela pele mais fragilizada, ou que no momento que você estiver procedendo à massagem auricular, ele já começar a relatar dor ou sensibilidade toda vez que você toca na orelha, já tenha o alerta em mente de que para esse tipo de paciente, o melhor recurso para você utilizar para fazer a aderência da esfera no pavilhão auricular vai ser o micropore, porque ele não vai aderir tanto, mas vai aderir a ponto de manter aquele estímulo no local. E aí recomende para ele que ele faça
a pressão nos pontos auriculares, quantas vezes por dia você recomendar para ele. Logicamente, se você recomendou que ele aperte 6 vezes por dia o ponto e ele não consegue por conta da sensibilidade, ele vai no ritmo que o corpo dele aceitar. Então ele não precisa ser masoquista ao ponto de te obedecer, mesmo que aquilo esteja gerando uma dor para ele. Então deixa sempre por conta do paciente, que ele possa estabelecer aquilo que é confortável para ele, sem gerar nenhum tipo de incômodo excessivo, porque a gente quer que ele fique melhor daquele tipo de condição a qual ele veio tratar e que não precise ficar sentindo essa dor intensa ao longo da semana também. Excelente? Um outro fator bastante interessante que você deve observar é justamente sobre as áreas que você vai utilizar e a correspondência que elas têm com a anatomia humana. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma massagem na região da coluna lombar e a queixa da pessoa for justamente sobre travamento na coluna lombar, quando você estiver utilizando a massagem, você deve lembrar-se de que naquela região correspondente ela vai estar mais fragilizada ou vai estar estagnada. Então, quando ela está mais fragilizada, provavelmente haja falta de um fluxo sanguíneo e energético adequado para levar mais nutrientes para aquela região e poder nutrir toda aquela área. Ou, quando aquilo vem sendo reprimido por conta de uma estagnação, seja sanguínea ou energética naquela região, é normal que aquela região também fique mais sensível. E aí você pode observar isso como uma forma de uma massagem ou com uma conversa com a pessoa de que o quanto de dor ela sente naquela região, se esse tipo de dor e a intensidade dessa dor está correlacionada com o movimento que ela faz. Então, se ela gera movimento e aquela dor se torna mais excessiva, é sinal que ali existe uma estagnação, ou seja, um quadro de excesso energético. Ou se essa dor se manifesta quando ela está em repouso, porque aí quando ela está em repouso, falta movimento, falta energia, e a área começa a sentir a perda ou a falta desse sangue e dessa energia circulante, e aí começa a gerar uma dor. A característica dessa dor mais excessiva, por estagnação, vai ser uma dor mais intensa e que ela piora quando gera esse movimento ou gera pressão sobre a coluna. Então, às vezes, a pessoa está lá sentindo a dor e pede para alguém massagear. E aí a pessoa vem massageando e quando ela dá a energia dela, dá a pressão, dá o estímulo mecânico, a pessoa sente mais dor ainda. Então, nesse quadro, né, o melhor que nós poderíamos fazer seria utilizar um processo de sangria para remover aquela estagnação local. Ou quando a pessoa vem e sente, está deitada em repouso, mas sente aquela dor fininha, e aí a pessoa pede para alguém fazer a massagem. Quando a pessoa chega para fazer a massagem, aquela dor cessa, some, alivia, então significa que ali há um quadro de deficiência. E nesse quadro, nós não utilizaríamos sangria. Então você já romperia com o inconveniente de utilizar sangria, mais a semente ou esfera, o estímulo mecânico. Em contrapartida, nesse quadro, o melhor estímulo, o melhor recurso que você teria para fazer seria uma moxa. E aí, com a moxa, aquecendo aquela região para restabelecer o fluxo sanguíneo e energético daquela coluna que está sendo lesada, você não precisaria fazer o agulhamento, não precisaria fazer a sangria e poderia colocar, por exemplo, cristal ou uma semente para restabelecer também o fluxo que está faltando naquela região. Então, com isso, você evita o inconveniente da pessoa ter que ficar com o agulhamento ou com a sangria seguida da colocação de um estímulo mecânico. Então, só o estímulo mecânico ela já seria muito suficiente, muito adequado para ela, porque ela ia poder, no seu padrão de normalidade, no seu tempo, ir apertando e gerando estímulo, gerando movimento e fluidez naquela região. Então, o melhor que você poderia fazer. Então, o entendimento também da natureza da dor é um fator fundamental para que você escolha os recursos auriculares adequados que vão fazer muito mais sentido para a melhora daquele paciente ou daquele cliente. E aí, o resultado, além de vir com mais intensidade, gera a não necessidade desse inconveniente da pessoa ficar sentindo dor ao longo daquela semana. Excelente?
Então, basicamente, sobre as dores que nós temos para falar, esses inconvenientes que podem acontecer quando a pessoa sai do seu consultório e aí fica lembrando de você ao longo da semana, eles podem todos serem evitados caso você siga essas dicas que eu acabei de falar para você. Mas lembre-se, o principal disso tudo é você manter o seu paciente sempre informado das possibilidades que podem acontecer quando ele sair do seu consultório. Então, conhecer as condutas, conhecer o seu papel, conhecer os recursos que você tem em mãos, conhecer os inconvenientes que podem acontecer quando ele não estiver em contato com você, vão ser fundamental para gerar a credibilidade e a confiança que ele vai estabelecer para com você nesse grandioso universo auricular. Então, dedique um pouco do seu tempo, um pouco da sua consulta para orientar o seu paciente sobre tudo aquilo que pode acontecer ao longo da semana. Olha, é normal que após a gente fazer esse procedimento, fazer esse agulhamento, fazer essa sangria, é normal que você possa sentir uma leve sensibilidade, possa sentir dor, caso essa dor aconteça. E eu recomendo que você faça o estímulo mecânico pelo menos umas 4, 5 vezes por dia. Mas caso você estiver sentindo essa dor, que é normal porque é uma resposta de recuperação tecidual do seu pavilhão auricular, então você pode suspender esse tipo de estímulo mecânico. Seria bom que você fizesse, mas se estiver sentindo muito incômodo, então você não precisa fazer. E aí sempre recomende que ele tire os esparadrapos pelo menos um dia antes de voltar ao consultório, para que a orelha, o pavilhão auricular, possa ter pelo menos um dia para que aconteça essa recuperação, caso você precise utilizar aquele estímulo mecânico novamente. E lembrando que oriente ele também, se fez sangria ou fez agulhamento, de que aquela região pode ficar um pouquinho mais roxa do que o normal, porque houve um extravasamento de sangue intersticial, e que aquilo também vai desaparecer depois de uns 2 ou 3 dias. Então que ele não se assuste, porque aquilo é um padrão normal de recuperação tecidual. O mais importante de tudo é que você consiga gerar para ele o resultado adequado que ele merece no momento em que ele está com você no consultório. É por isso que nós pregamos que a auriculoterapia é uma técnica rápida, objetiva e de resultados imediatos. Então, quando você consegue mostrar para ele os resultados já no primeiro atendimento, já naquele momento que ele está com você, ele não vai se importar de ter a orelha um pouquinho dolorido ao longo da semana. E aí, logicamente, há casos excepcionais, onde o paciente é muito sensível e você tem que ter essa sensibilidade de perceber esse tipo de conduta do paciente no momento em que ele estiver com você, porque você vai observar que ao tocar para fazer uma massagem, ele já é aquele paciente que começa a não deixar você tocar. Vai fazer uma moxa, ele começa a fugir com a orelha para não deixar. Então indica-se o paciente com maior sensibilidade. Esse paciente com maior sensibilidade, você já tem que ter a sua placa preparada com micropore para que você possa utilizar neles, e aí de preferência com cristal radiônico, que não vai precisar exercer o estímulo mecânico ao longo da semana. E aí isso vai gerar muito mais facilidade para ele, muito mais praticidade e mais conexão com você também. Então é isso, pessoal. Agora sim, acho que é o que nós tínhamos para falar sobre todas essas possibilidades que o paciente pode sentir dor ao longo da semana. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, comenta aqui abaixo sobre qualquer dúvida, crítica, elogio, sugestão. Nós teremos maior satisfação em poder conversar com você, te orientar e te dar outras visões, caso assim seja necessário. Mas sobre as dores, eu acho que ficou bastante claro essa mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês, e que é um assunto muito comum de muitos auriculoterapeutas que estão começando e vão se deparar com esse tipo de condição também. Então deixe o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que você acha que vão gostar de receber esse tipo de mensagem. E foi uma satisfação imensa, muito grato por você ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.